Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa jornada épica, uma história de fé, coragem e libertação que mudou o rumo da história. Vamos contar a saga de Moisés e a libertação do povo de Israel do Egito. Estão prontos? Então peguem sua pipoca e vamos viajar no tempo. Imagine, há milhares de anos, a terra ensolarada do Egito. Pirâmides majestosas tocavam o céu e o rio Nilo trazia vida ao deserto. Mas para o povo de Israel, o Egito não era um paraíso. Eles eram escravos, forçados a um trabalho sem fim sob o sol escaldante. Dia após dia carregavam pedras pesadas, misturavam barro e palha, e construíam cidades grandiosas para um governante poderoso. O faraó, a vida era dura e cheia de sofrimento. As costas doíam, as mãos sangravam, e a esperança parecia uma miragem distante. Em seus corações um desejo profundo queimava. O desejo pela liberdade. Eles oravam em silêncio, sonhando com um dia em que pudessem ser livres, em que seus filhos não nascessem na escravidão. Eles se lembravam das promessas antigas, de uma terra prometida, e se perguntavam se Deus ainda se lembrava deles. Longe do barulho das construções, no silêncio do deserto, vivia um homem chamado Moisés. Ele havia crescido no palácio do faraó, mas seu coração pertencia ao seu povo. Após fugir do Egito, ele se tornou um simples pastor. Um dia, enquanto cuidava de suas ovelhas perto de uma montanha, algo extraordinário aconteceu. Ele viu uma sarça, um arbusto pegando fogo, mas o fogo não a consumia. Curioso, Moisés se aproximou. Então, uma voz poderosa e ressonante ecoou do meio das chamas. Era a voz de Deus. Deus disse a Moisés que tinha ouvido o clamor do seu povo e que o havia escolhido para uma missão grandiosa, libertá-los da escravidão. Vá até o faraó, disse Deus, e diga a ele: deixe o meu povo ir, para que possa me adorar no deserto. Moisés ficou assustado. Quem era ele para enfrentar o homem mais poderoso da terra? Ele deu desculpas, disse que não sabia falar bem, que ninguém acreditaria nele, mas Deus foi paciente e prometeu estar com ele em cada passo do caminho. Deus lhe deu sinais de poder, como transformar seu cajado em uma serpente, para provar que a mensagem era divina. Com um coração cheio de medo, mas também de uma fé recém-descoberta, Moisés aceitou a missão. Moisés retornou ao Egito e reuniu os anciãos de Israel. Ele contou sobre o encontro com Deus na sarça ardente e sobre a promessa de libertação. Ao verem os sinais que Deus havia dado a Moisés, o povo se encheu de esperança pela primeira vez em muito tempo. Eles se curvaram e adoraram, acreditando que a salvação estava próxima. Chegou então o momento da grande confrontação. Moisés, acompanhado de seu irmão Arão, foi ao imponente palácio do faraó diante do trono. Com toda a coragem que conseguiu reunir, Moisés declarou a mensagem de Deus. O Senhor, o Deus de Israel, diz: deixe o meu povo ir. O faraó, cercado de luxo e poder, olhou para aqueles dois pastores com desprezo. Ele riu e respondeu com arrogância: quem é o Senhor, para que eu obedeça a sua voz e deixe Israel ir? Eu não conheço o Senhor e não deixarei o povo ir. Para mostrar seu poder, o faraó não apenas recusou o pedido, mas também tornou a vida dos escravos ainda mais difícil. Ele ordenou que não lhes dessem mais palha para fazer tijolos, mas que a mesma quantidade de tijolos fosse produzida. O povo sofreu ainda mais e chegou a culpar Moisés. O coração de Moisés ficou pesado, mas ele se voltou para Deus, que lhe reafirmou a promessa: agora você verá o que farei ao faraó. Por minha mão poderosa, ele os deixará ir. E assim começou uma demonstração do poder de Deus, como o mundo nunca tinha visto. Moisés e Arão voltaram ao faraó, e o primeiro milagre se desenrolou. Arão jogou seu cajado no chão, e ele se transformou numa serpente. Os mágicos do faraó fizeram o mesmo, mas a serpente de Arão devorou as deles. Mesmo assim, o coração do faraó permaneceu duro como pedra. Então Deus começou a enviar as pragas sobre o Egito. Primeiro, a água do rio Nilo, a fonte de vida do Egito, transformou-se em sangue. Os peixes morreram e um cheiro terrível encheu o ar. Os egípcios não tinham água para beber. Mas o faraó não cedeu. Depois veio a praga das rãs. Elas saíram do rio e cobriram toda a terra. Estavam nas casas, nos quartos, nas camas e até nos fornos. O faraó, desesperado, pediu a Moisés que orasse para que as rãs fossem embora, prometendo deixar o povo ir. Moisés orou, as rãs morreram, mas assim que o alívio chegou, o faraó endureceu seu coração novamente e quebrou sua promessa.
A terceira praga foi a dos piolhos. O pó da terra se transformou em piolhos que infestaram homens e animais. Os mágicos do faraó tentaram fazer o mesmo, mas não conseguiram e disseram ao faraó: "Isso é o dedo de Deus." Mas o faraó não deu ouvidos. Em seguida vieram enxames de moscas, que atormentaram os egípcios, mas não tocaram na terra de Gósen, onde viviam os israelitas. Depois, uma peste terrível matou o gado dos egípcios, mas nenhum animal dos israelitas morreu. Depois, feridas e úlceras dolorosas surgiram nas pessoas e nos animais em todo o Egito. A cada praga, o padrão se repetia. O faraó prometia libertar o povo durante o sofrimento, mas assim que a praga terminava, ele voltava atrás. Então Deus enviou uma chuva de granizo e fogo tão intensa que destruiu plantações e matou pessoas e animais que estavam no campo. Depois um exército de gafanhotos devorou tudo o que o granizo havia deixado, e então uma escuridão tão densa cobriu o Egito por 3 dias que ninguém conseguia ver nada, mas na terra dos israelitas havia luz. O Egito estava em ruínas, a economia destruída, o povo aterrorizado. Mesmo assim, a teimosia do faraó era inabalável. Após a praga da escuridão, ele disse a Moisés: "Saiam, mas deixem seus rebanhos." Moisés recusou, eles precisavam dos animais para os sacrifícios. A resposta do faraó foi cheia de fúria: "Saia da minha presença. Se você vir meu rosto de novo, você morrerá." Então Deus anunciou a 10ª e última praga, a mais terrível de todas. Ele disse a Moisés que à meia-noite o anjo da morte passaria pelo Egito e tiraria a vida de todo filho primogênito, desde o filho do faraó até o filho da serva e as primeiras crias dos animais. Mas Deus deu ao seu povo uma instrução para a salvação. Cada família israelita deveria sacrificar um cordeiro perfeito e passar o sangue do cordeiro nos umbrais e na viga superior da porta de suas casas. Quando o anjo da morte passasse e visse o sangue, ele passaria por aquela casa e não entraria. Essa refeição seria chamada de Páscoa, que significa passar por cima. Eles deveriam comer a refeição apressadamente, vestidos e prontos para partir. Naquela noite fatídica, um grande clamor ecoou por todo o Egito. Não havia uma casa egípcia onde não houvesse um morto. O próprio faraó perdeu seu filho primogênito. O coração duro do faraó finalmente se quebrou. Em meia-noite, ele mandou chamar Moisés e Arão e disse: "Levantem-se, saiam do meio do meu povo, vocês e os israelitas. Vão adorar ao Senhor como pediram. Levem seus rebanhos e tudo o que têm, e abençoem a mim também." A liberdade havia chegado. Em meio à pressa e à agitação, o povo de Israel se preparou para a grande jornada. Não houve tempo nem para deixar o pão fermentar. Eles pegaram suas massas de pão sem fermento, seus pertences, seus rebanhos, e depois de 430 anos de escravidão, marcharam para fora do Egito como um povo livre. A jornada estava apenas começando. Uma coluna de nuvem os guiava durante o dia e uma coluna de fogo os iluminava durante a noite, um sinal constante da presença e da guia de Deus. Eles caminharam pelo deserto, um povo de ex-escravos agora em busca de uma terra prometida. O caminho era longo, o deserto era vasto e perigoso, mas eles não estavam sozinhos. A cada passo, eles aprendiam a confiar em Deus, o libertador que os tirou da escravidão com mão forte e braço estendido. Essa história incrível de libertação nos ensina sobre fé, perseverança e o poder de Deus para cumprir suas promessas, mesmo quando tudo parece impossível. É um lembrete de que, mesmo nas situações mais sombrias, a esperança nunca deve ser perdida. E aí, gostaram de viajar conosco nessa história fascinante? Se você curtiu, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas aventuras pela história. Deixe nos comentários qual parte dessa saga mais te impressionou. Muito obrigado por assistir e até a próxima.